Então, rapaziada, dando continuidade à solubilidade, a gente finaliza o nosso tópico com a solubilidade dos gases, muito recorrente em prova. Olha aqui, ó, solubilidade dos gases a gente inicia pela lei de Henry, uma formulazinha muito simples, que aqui em prova é mais comum a análise teórica disso do que o cálculo propriamente dito. A fórmula, a lei de Henry, diz o seguinte: a solubilidade de um gás, ela varia de forma diretamente proporcional à pressão parcial do gás. O gás, na superfície de um líquido, ele aplica uma pressão. Essa pressão, quanto maior ela for, mais o gás se solubiliza no líquido. Então, a pressão que o gás exerce no líquido vai dizer para a gente a respeito da sua solubilidade. Essa constante aqui é a constante de Henry. Então, para fazer uma análise teórica disso, eu posso isolar essa constante de Henry. Lembra aí? Uma equaçãozinha simples. Pega a pressão parcial que está multiplicando, passa dividindo. Os dois estão se dividindo, logo eles são mesma potência, são diretamente proporcionais. Isso permite a gente concluir o seguinte: quanto maior a pressão parcial de um gás, maior a solubilidade desse gás. Quanto menor a pressão parcial desse gás, menor a sua solubilidade. Um caso muito comum que a gente tem dessa análise da lei de Henry é quando se fala da inserção do gás dentro do refrigerante, o gás carbônico. Esse gás ele é inserido no líquido a uma pressão muito alta, porque quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Você percebe isso quando você abre a garrafa do refrigerante ou então de qualquer bebida carbonatada. Quando você que tem gás, quando você abre, você escuta aquele barulhinho, né? O que foi aquilo? Escapou gás, porque quando você abriu, você reduziu a pressão interna. Reduzindo a pressão, reduz a solubilidade do gás dentro daquele líquido, correto? Um outro caso importante, também abordado várias vezes em prova de vestibular, é o tal do mal dos mergulhadores ou doença dos mergulhadores, que é um caso de embolia gasosa. O mergulhador, quanto mais ele vai descendo, quanto mais aumenta a profundidade, você aprendeu lá na física que a cada 10 metros de profundidade a pressão aumenta em 1 atm. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão do gás sobre o sangue daquele mergulhador. Maior a solubilidade do gás no sangue daquele mergulhador. Se porventura ele precisa subir rapidamente, a profundidade vai baixando, não vai? Vai chegando à superfície, vai baixando a profundidade. Com isso, baixa a pressão e o gás tende a sair, porque diminui a solubilidade do gás. Só que se isso for feito de uma maneira muito rápida, esse gás que tenta sair do sangue acaba formando bolhas. É o caso de embolia gasosa. Aí, para que retire essas bolhas do organismo desse mergulhador, ele pode ir, por exemplo, para uma câmara hiperbárica para colocar ele naquelas condições de alta pressão e gradativamente essa pressão ir reduzindo. Correto? Lembra desse caso aqui? Quando formos fazer questões, formos fazer exercícios, provavelmente um caso desse deve aparecer. Quando se fala da variação da solubilidade com a temperatura, esse gráfico que a gente vai ver, ele é semelhante ao que nós falamos lá em dissolução. Mas dá uma olhada aqui, gente. A solubilidade dos gases ela vai diminuir com o aumento da temperatura. Quando eu aqueço um sistema que tem gás, a tendência é que esse gás saia do sistema, porque a solubilidade de todo e qualquer gás diminui com o aumento da temperatura. Então, de forma geral, aumenta a temperatura, diminui a solubilidade do gás. Diminui a temperatura, aumenta a solubilidade do gás. É por isso que o refrigerante quente perde muito mais gás, porque quanto maior a temperatura, menos o gás se solubiliza no líquido. Correto? O refrigerante gelado, temperatura baixa, mais o gás se solubiliza no líquido. Mas o exemplo mais técnico, vamos dizer assim, até ambientalmente falando mais importante, é o caso de uma poluição térmica. Se uma usina
uma indústria utiliza a água para refrigerar suas turbinas, por exemplo, se eles não fizerem o tratamento e o resfriamento dessa água, eles vão mandar para o rio a água quente, numa temperatura elevada. Gente, se eu mando essa água a uma temperatura elevada, os gases ali dissolvidos são cada vez menores. Maior temperatura, menor solubilidade. Então, o que é poluição térmica? É quando a gente devolve essa água com uma temperatura elevada, água relativamente quente, com um baixo índice de gás e oxigênio. Isso dificulta a manutenção da vida marinha, por exemplo, naquele local. Poluição térmica, importante, já veio em prova de Enem, detalhe importantíssimo para a gente. Agora, resumindo, a solubilidade dos gases em relação à temperatura e à pressão, eu posso analisar o gráfico dessas duas maneiras. A gente já viu, é parecido com o que a gente falou em dissolução. Solubilidade e pressão, fica atento para o que você está vendo bem aqui, ó, no eixo X, não é temperatura, é pressão, ele está falando de gás. Galera, quanto maior a pressão, maior a solubilidade de gases, beleza? Isso em relação à pressão. Maior a pressão, aqui a curva, ó, ela vai subindo, maior a solubilidade daquele gás. Agora, se eu estou aumentando a temperatura, daqui para lá a temperatura aumenta, a solubilidade cai. Isso é característico de gases. Aqui, ó, aumenta a temperatura, cai a solubilidade. Lembre que isso aqui é muito parecido com a dissolução exotérmica. Só que isso aqui é para gás e lá é para sólido. É o mesmo gráfico, mas você tem que atentar para o que ele está colocando para você no texto da questão. Tudo bem? Dessa forma a gente encerra essa parte mais teórica e também quantitativa de solubilidade. A gente vai para um próximo tópico, que é classificar as soluções quanto à solubilidade, se ela é saturada, se ela é insaturada, supersaturada. Essas classificações, elas são muito importantes em termos de prova e elas podem ser associadas com o aspecto quantitativo de tudo aquilo que a gente viu aqui, certo? Até a próxima, gente.